Boa tarde, meu compadre. Seja Boa bem-vindo tarde, meu pai. Obrigado. seja bem-vindo à minha residência. Compadre, eu sei que você é um amante do cangaço, que gosta de ouvir as histórias, relatar as histórias. E eu também gosto, né? Eu gosto demais. Principalmente contada por quem tem conhecimento pela história. Eu quero que você me conte a história aí do cangaço, sobre a história do Cobra Verde, né? Que residiu aqui em Santa Teresa. Isso mesmo. Bom, gente, primeiro de tudo, boa tarde a todos, né? Nossos seguidores aí do canal No Rastro da História, um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. É, Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que essa matéria foi publicada por um jornal da capital, na época, um jornal chamado Jornal Pequeno, e a veracidade dos fatos cabe a eles, né? Uhum. Mas, segundo a história, relata o seguinte: mora e trabalha em Itaperuá, Paraíba, no sítio Serra do Saco de Adalício Andrade, um dos poucos remanescentes do cangaceirismo nordestino. É o velho Odilon Sebastião da Silva Cobra Verde, do grupo de Antônio Silvino. Daí, dando uma resumida, onde nasceu, o repórter perguntou para ele onde nasceu o seu Odilon. E ele responde: nasci ali na Umburana, hoje Itapetinha, estado de Pernambuco. Meu pai era da família Garapa de Teixeira e minha mãe de Os Cunha, das Cacimbas, hoje no município de Desterro. Mas eu fui batizado em Soledade. É, e aí o repórter pergunta: e por que isso, Odilon? Então ele responde: meu pai se meteu em briga e teve que fugir às pressas. Eu era novinho e fui levado dentro de um saco para Soledade, onde meu pai foi morar na fazenda Santa Teresa do coronel Claudino Alves da Nóbrega, conhecido como Dino Perna de Pau, porque tinha uma perna postiça de madeira. Naquele tempo brigava entre eles mesmo, os Teixeira para sair em Burana, os Garapa, os Guabiraba, os Dantas, os Pereira. Isso desde o fim do século passado. E o repórter pergunta: e como o senhor se incorporou no bando de Antônio Silvino? E ele responde: eu tinha 10 anos de idade quando ele apareceu em Santa Teresa. Procurava um menino para recados e mandados. Interessou-se por mim porque eu era muito ligeiro. Mandava buscar um cavalo longe e eu chegava em cima dos pés com o animal. Meu pai e minha mãe não queriam se separar de mim, mas o capitão garantiu que me trazia em casa de vez em quando. O bando de Lampião tinha sabonete que carregava os troços de Maria Bonita, quando ele era menino. E por que o apelido de Cobra Verde? As cobras verdes são muito ligeiras e, além disso, eu acho que foi porque eu tinha cor meio esverdeada. Mas quer dizer o senhor que houve outros cabras com o nome de Cobra Verde, tanto no bando de Lampião como no de Antônio Silvino. Eu fui o segundo Cobra Verde do grupo dele. Muita gente pensa que eu fui homem dos dois, mas não, senhor. Eu só servi ao capitão Antônio Silvino. E o repórter pergunta pela primeira viagem deles, né? E ele responde: naquele tempo, prossegue Cobra Verde, né? O grupo do capitão era pequeno, tinha somente 7 homens. Eu não conheci os outros que andaram com ele, antes de 1910. Mas lembro bem que quando entrei estava no grupo João de Banda, Passarinho, Zé Bernardo, Cajarana, João Polia e Nego Geraldo. E Gato, que é daqui do Cariri. E está vivo. Estava vivo até um tempo desse, morando aí entre Livramento e Cordeiro. Da Fazenda Santa Teresa, o capitão tirou direto para a fazenda do finado Benedito Queiroga, em Pombal, chamada Vase do Saco. Quando chegamos lá, ele me mandou de volta para devolver os cavalos. Ainda me lembro que 2 animais eram daqui de Itaperuá. Um deles do coronel Deusdedito Vilar e outro do doutor José Queiroga, que foi dono da fazenda Come Pinto, que depois foi de Sabino Pinto e hoje é do doutor José Madruga.
Aí ele faz uma pausa e diz assim: o capitão era assim, quando mandava uma coisa, quando tomava uma coisa emprestada, fazia questão de devolver. Também quando tinha precisão, ninguém lhe negava o que pedia. Mas na Paraíba, o capitão Antônio Silvino gostava mais da Paraíba, embora andasse pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Não teve lugar para a gente não ir. A cavalo a pé, tanto nos sertões como no Cariri e nos brejos. Andava-se sempre a pé. Estivemos bem perto da capital e o capitão tinha vontade de chegar lá. Em todo canto ele tinha amigos e era perseguido pelos macacos. O senhor continuou fazendo mandados? Muito bem. Distinto? Eu, sendo menino, não dava para ninguém desconfiar que era gente do cangaço. Lá nas cidades, fazer compras, especialmente charutos para o capitão, que gostava muito de charuto, né? Aí dar recados a fazendeiros, trazer animais, água e comida. Ele mandava dinheiro? Pergunta o repórter, né? Não, senhor. Eu levava a ordem de um fazendeiro para ser despachado no comércio. E Antônio Silvino dormia com vocês no bando? Sim, senhor. Nunca dormia fora do grupo. Às vezes deixava a gente e ia na casa do fazendeiro sozinho para conversar entre eles. Voltava logo. Se acontecesse que levasse um cabra acompanhado, deixava ele do lado de fora. Os combates. Quando foi que o senhor começou a participar do tiroteio? E ele responde: até os 12 anos, seu moço. Eu andava durante os fogos ligeiros, como era chamado, né? Eu carregava os rifles dos cabras, as armas esquentavam muito. Muitas vezes, quando tinha água, era preciso até molhar os canos para esfriar. Dava recado do chefe a uns e outros, sabia atirar direitinho e era doido para entrar no serviço. O capitão estava esperando que eu ficasse maior. Mas um dia aqui bem perto, debaixo de Santo André, num lugar chamado Lagoa de Pedra, é logo aqui perto de Gujão, quando o dia estava amanhecendo, o capitão foi dizendo: espia, menino, como está o acesso da lagoa, cheio de macaco. Era a polícia. Aí o repórter que perguntou: era a polícia ou não? Aí ele respondeu: ora, se era. Era o Alfredo Maurício. Bom, resumindo, ele conta várias histórias aqui, inclusive essa da Lagoa de Pedras ali, que fica entre Gujão e. Fica na fazenda, na verdade, na fazenda dos Maracajá, que ainda hoje pertence a ele, né? Onde ele matou, que eu escutei muitas vezes meu pai falar essa história, e até então não sabia que era ali. Onde ele matou o Alfredo Maurício e machucou a cabeça. Acho que seu pai já deve ter contado essa história, você já deve ter ouvido há algum tempo. E a volante todinha foi massacrada, né? O último foi o Alfredo Maurício, e ele matou aqui. E para a gente resumir a história, esse Cobra Verde, ele saiu daqui dessa fazenda, da sede ali. Você lembra que tem uma casa ali chamada Casa do Engenho, né? Lembro, atrás, na ponta do balde do açude, né? Quem vai Exatamente. daqui para a rua. Isso, por trás do balde, na ponta de cá, que foi um antigo engenho. Então, quando eles vieram de lá de Pernambuco, já fugindo das confusões lá, ele, menino, eles ficaram morando ali, com o coronel dele, né? E aí apareceu o Antônio Silvino e pediu, ele já com 12 anos, pediu para ceder ele para ele ficar fazendo o mandado do cangaço, né? E aí eles com medo ceder, né? E ele ficou até um bom tempo. E essa entrevista, se eu não estiver enganado, foi lá para. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ver, mas acho que lá para
aproximadamente aí no ano de 80, 82, por aí. Uhum. E ele ainda estava vivo. E Quanto tempo morava, essa entrevista? e morava aqui, deu esse registro. E há relatos que ele passou muitas vezes por aqui, né? Ele tinha uma certa amizade com o Ronaldinho, mas dizem que ele nunca teve na Casa Grande mesmo. Ele sempre mandava alguém, mas assim, para estar cara a cara assim, nunca teve, né? E é isso aí a história, cara. A gente que pesquisa, a gente busca. Eu encontrei essa história aqui, achei interessante os detalhes, todos os detalhes porque principalmente para ser uma pessoa da capital, para ser um calado da capital, que não tem muita interação aqui com as coisas aqui, né? Ele deve ter pesquisado bastante, porque ele tem todos os detalhes, né? A gente que viveu aqui, vive ainda, como no seu caso, conhece. Uhum. Então, ele, eu creio que seja verdade a história. Porque aquilo que a gente não presenciou, a gente pesquisa, vai atrás, mas a gente não pode garantir que seja verídico, né? Mas existe essa história do Cobra Verde. Ele saiu daqui, ele tem origem pernambucana, mas se criou aqui na Fazenda Santa Teresa. E saiu daqui junto com o Bandeira da Civil e passou muito tempo. E ele morreu em 86. Velho, já com quase 90 anos. Morreu aqui em Assunção, né? Tapeguá, aliás, com 86 anos. E é a história do Cobra Verde. E tem outras histórias aqui, muito próximo, aqui em Gujão, aqui em Oliveiras, em Pocinhos. Muitas histórias dentro desse vinho, de passagem dele por aqui na Fazenda Cabeça de Boi, que era de Cristiano Lauritz, né? Onde ele tinha uma rixa com o Cristiano Lauritz. E sempre que passava, tinha outra rixa aqui com um parente do meu compadre aqui, que era irmão do bisavô dele, o Zé Pezão primeiro. Uhum. Era Zé de Couto, mas chamado Zé Pezão. Inclusive o pai dele, que era Zé Pezão também, já foi em homenagem ao bisavô, né? Que ele era das forças policiais, e ele andava rastejando com as volantes, tentando pegar Antecivino, e Antecivino sempre que vinha tentava dar fim a ele, matar ele, mas ele sempre saía, né? E aí, sempre quando ele vinha para cá, ele fazia uma baderna ali pela cabeça do boi na fazenda Cristiano Lauritz, que já era desafeto dele, botava fogo em alguma coisa, matava um bicho, qualquer coisa ele fazia. E vinha para cá, ali na divisa ali com Olivetos, para encontrar Zé de Couto. Até que um dia ele chegou, né? Que inclusive tem vídeos anteriores que eu fui lá mostrar a casa e botou fogo lá num paiol de algodão e tal. Mas nunca conseguiu pegar Zé de Couto, porque ele vivia no mundo, caçando ele, né? Uhum. E ele só aparecia de surpresa. Uhum. Então, nunca deu a sorte de se encontrar, né? E senão o bicho pegava. Aliás, aqui em Soledade eles tiveram uma resfrega aqui, ali de frente ao Correio, onde é o Correio hoje. E na época não existia o Correio, era uma pedra bem grande, segundo as pesquisas que eu fiz. A igreja era uma capelazinha, só que não foi Antônio Sevino mesmo, foi os cabas dele. Uhum. Mas ele com Antônio Sevino mesmo cara a cara nunca se encontraram. E teve um tiroteio ali, inclusive, segundo o nosso amigo professor Juarez de Góes, ainda tem vestígios naquelas duas casas que são as primeiras, né? Uhum. Que era dos Gouveia e dos Nobres. As duas primeiras casas que tem na esquina da igreja, né? Mas já houve muitas reformas e a gente não sabe se realmente ainda tem, né? Ainda tem. Mas é isso. Por aqui tem muita história de peixe vinho. E eu estou tentando sempre desvendar para levar adiante. Ok, meu padre? A história do Cobra Verde é uma história muito comprida, que a gente não pode contar completamente porque o vídeo vai se alongar demais. Mas em outra oportunidade eu posso lhe relatar toda a história do Cobra Verde para você e outras histórias que são. Ok? Então é isso aí, gente. A gente vai finalizar por aqui.
Eu quero de antemão agradecer a todos os inscritos do nosso canal. Deus abençoe a todos. Vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam. Por favor, se inscrevam. Para nos ajudar a manter esse canal e levar vídeos, conteúdos legais para vocês, ok? Deus abençoe a todos. Um abraço. Até o próximo vídeo.